Hoje a gente vai ver a carta escrita por Tiago, que tem como tema a fé que funciona. Essa é a mais prática de todas as cartas. E como ela é cheia de metáforas e de preceitos morais, ela é muito parecida com o livro de Provérbios, no Antigo Testamento, que a gente já viu há várias semanas. Da mesma forma que a carta aos Hebreus, que a gente viu na semana passada, essa carta foi escrita também para os cristãos judeus. E ela enfatiza os resultados que a nossa fé deve apresentar, para que ela não seja só uma fé intelectual que não salva ninguém. O autor dela foi Tiago, que era irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Vamos dar uma olhada em alguns textos? Lá em Mateus, no capítulo 1, versos 24 e 25, está escrito assim: Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então aqui está falando que José não teve nenhuma relação sexual com Maria enquanto ela não desse à luz Jesus, mas depois disso eles viveram como um casal casado normal. Em Mateus 13,55, as pessoas falaram assim a respeito de Jesus: Não é esse o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E no verso 56 fala assim: Não estão conosco todas as suas irmãs? Então Jesus tinha irmãos e irmãs. E o primeiro irmão que é nomeado aqui é Tiago. O último que é falado é Judas, que escreveu também a última carta que a gente vai ver antes de chegar em Apocalipse. Em 1 Coríntios 15, Paulo vem falando a respeito da ressurreição de Jesus. E a partir do verso 5 ele fala assim: Apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, quer dizer, morrido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Esse Tiago que fala aqui é o mesmo Tiago que escreveu a carta, o irmão de Jesus que era líder da igreja primitiva. Sabe de onde que eu estou tirando isso? Lá do livro de Atos. No capítulo 12, verso 17, Pedro estava falando e aí, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Pedro havia sido liberto da prisão. E aí a primeira providência que ele falou que os irmãos deveriam tomar era contar para Tiago. Por que para Tiago? Porque ele era um dos líderes da igreja ali em Jerusalém. E isso fica bem claro no capítulo 15. Foi feito um concílio, que é uma reunião, uma assembleia, para que decidissem o que eles deveriam fazer a respeito daquele monte de gentio, ou seja, não judeus, que estavam se convertendo através do ministério, da pregação de Paulo. E aí quando chega no versículo 13, fala assim: Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. E aí deu o parecer dele. Por que todo mundo se calou para ouvir Tiago? Porque ele era líder da igreja ali em Jerusalém. Essa carta foi escrita entre 46 e 49 depois de Cristo, em Jerusalém. E esse é o mais antigo de todos os livros do Novo Testamento, mais antigo do que qualquer evangelho, de qualquer outro escrito dali. O nome dele no grego é Iacobo Epistole, significa epístola de Tiago. Iacobos é a forma grega de Jacó. Então Tiago, na verdade, vem do hebraico Jacó. E o verso-chave, que é aquele que resume, sintetiza a ideia central do livro, está no capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Uma das formas como a gente pode dividir o conteúdo dessa carta é em 3 partes. A primeira, que está no capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, é o teste da fé. Fala a respeito das provações, das dificuldades da vida e como elas são, na verdade, um teste para a nossa fé. A segunda parte, que vai do capítulo 1, verso 19, até o capítulo 5, verso 6, fala sobre as características da fé, mostrando como ela deve ser prática. E a terceira parte, que é o capítulo 5, do verso 7 até o 20, mostra o triunfo da fé. O que vai acontecer com a gente quando Jesus voltar e der pra gente a coroa da justiça, porque a gente perseverou. E Jesus é visto nessa carta, principalmente como o Senhor e Messias. Está no capítulo 1, verso 1. Tiago começa a carta falando assim:
assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Ele mostra para todos os judeus que estavam espalhados por todo mundo conhecido como Jesus era o Senhor e Tiago era servo do Senhor Jesus. E da mesma forma que o livro de Provérbios, essa carta tem um monte de lição também. A primeira que eu queria destacar é a respeito das provações, que muitas vezes geram na gente impaciência, desânimo, e a gente muitas vezes só fica contente quando ela acaba. Mas a verdade é que se a gente enfrentar a provação com a disposição certa, ela traz um resultado muito bom e que pode produzir na gente muita alegria. É isso que Tiago fala no capítulo 1, dos versos 2 a 4 e o verso 12 também. Olha o que está lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A provação, a dificuldade, tem um resultado muito bom se a gente enfrenta ela do jeito certo. Como é esse jeito certo? Com perseverança, crendo que Deus está no controle de todas as coisas, crendo que se Ele permitiu que aquilo acontecesse com a gente, é porque Ele tem um propósito bem específico para mim, para você, para que a gente triunfe, para que a gente saia modificado. Não são as coisas boas da vida que fazem a gente uma pessoa melhor, não. São as dificuldades, são as coisas que aos nossos olhos são ruins, que tornam a gente pessoas melhores. Então, que da próxima vez que a gente for atingido por alguma provação, a gente lembre disso e pense: Deus está me burilando, está trabalhando no meu coração, está fazendo com que eu seja uma pessoa muito melhor do que eu fui até agora, para a honra e glória do nome dele, para que eu seja uma pessoa mais feliz também. Uma segunda lição é a respeito da sabedoria, da qual Tiago fala aqui nessa carta. A gente às vezes fica confundindo sabedoria com conhecimento humano, com inteligência humana. Mas isso não é verdade. Tiago fala no capítulo 3, nos versos 13 a 18, que a sabedoria celestial e a sabedoria humana têm frutos, têm resultados diferentes. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A sabedoria do céu é a mesma sabedoria que Jesus demonstrava ter. É uma sabedoria pacífica, uma sabedoria justa, que traz paz, que traz misericórdia, que dá a mão para o outro, que ajuda a resolver problemas. Mas a sabedoria humana, essa pode ter resultado muito ruim. Se a gente pensar na esperteza de vários líderes políticos da atualidade, que só estão pensando em si, não no povo. Se a gente for pensar na inteligência de alguns médicos, que só estão pensando em enriquecer e não em fazer o bem para as outras pessoas, diferente de tantos outros médicos que tem por aí, a gente vai ver o que é a sabedoria humana e o que é a sabedoria do alto. A sabedoria do alto é essa que Tiago está incentivando a gente a buscar. E ele fala que está à disposição de qualquer pessoa. Olha o que está no capítulo 1, versos 5 a 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus e peça com fé. Se você pedir e pedir dessa forma, Ele certamente vai dar para você, porque um dos maiores interesses de Deus é que nós sejamos sábios também, que nós vivamos melhor e que façamos com que as pessoas que vivem conosco, que estão ao nosso redor, vivam melhor também. Ele tem solução para tudo e Ele quer colocar essas soluções à nossa disposição. Então, vamos pedir, não perca tempo, pode crer, porque eu fiz isso e eu recebi. Se Ele fez assim comigo, pode fazer perfeitamente assim com você também. E Tiago fala que uma das formas da gente colocar a nossa fé em prática é controlando a nossa língua. Olha o que ele fala no capítulo 1, no verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, não controla a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Ele
Ele fala que a gente ser de Deus tem que resultar em a gente controlar a nossa língua. E isso não é só quando a gente está na igreja, quando a gente está na presença de outros irmãos, quando a gente quer vestir aquela máscara de religioso, de gente boa, de cristão bonzinho. A gente deve refrear a nossa língua em todas as situações. Olha os exemplos que ele dá aqui pra gente. No capítulo 3, versos 2 a 12, ele fala assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ele fala, se você controlar a sua língua, você controla qualquer parte do seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Pra gente ver a seriedade disso, como é difícil. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, mas ao mesmo tempo, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha que incoerência. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Por isso, uma língua que fala um monte de besteira, um monte de palavra suja, um monte de palavra para baixo, não pode bendizer a Deus, não pode trazer mensagens boas para as outras pessoas. A gente tem que pensar nisso todas as vezes que a gente se sentir tentado a falar besteira por aí. E no capítulo 5 ele volta mais uma vez a falar sobre isso, nos versos 12 e 17. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Jesus já falou isso também, lá nos evangelhos. Da gente só falar a verdade, não falar mentira. O nosso sim, ser sim. O nosso não, ser não. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Em vez de ficar se lamentando, em vez de ficar praguejando, em vez de ficar falando um monte de bobagem, ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aí ele fala como foi com Elias. Elias era humano como nós. A gente já viu Elias lá no Antigo Testamento. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Ele está mostrando aqui como que a gente pode usar a língua para a glória de Deus de uma forma edificante, de uma forma construtiva. Orando, falando coisa boa. Orando não só por nós, mas orando uns pelos outros também. Use a sua língua assim. Tiago fala também que a gente não deve mostrar favoritismo em relação aos bem-sucedidos e ricos, e sim socorrer os necessitados. Olha o que ele fala no capítulo 1, verso 27, até o capítulo 2, verso 9. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado por o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas
Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Infelizmente, a gente vê que muitas igrejas tratam as pessoas de formas diferentes. As pessoas que têm boa aparência, se vestem bem, são cheirosinhas, são de um nível social elevado, a gente trata bem. E aquelas que usam uma roupa mais humildezinha, às vezes não tem nem dinheiro para comprar um sapato e precisam ir de chinelo, a gente acaba tratando com desprezo, como se fossem crente de segunda classe, terceira, quinta classe. Isso é exatamente o que Tiago está falando para a gente não fazer. A gente chega ao absurdo de, às vezes, eleger presbíteros e diáconos só por causa da aparência deles. E eu não estou inventando, não. Eu já fui de uma igreja em que um presbítero contou para nós que ele nem sequer era convertido. Para a gente ver até que ponto a gente consegue chegar nesse nosso julgamento errado que vai só pela aparência. Lembre-se, Deus vê o coração. É o coração que interessa para ele. Não são as roupas, não é o corte de cabelo, não é o perfume que a gente usa. Nada disso interessa para ele. O que interessa para ele é o perfume espiritual que a gente espalha por aí. Se é o bom perfume de Jesus ou se é o fedor da nossa sociedade. Esse cheiro de esgoto que transparece nas nossas atitudes erradas. É bom a gente lembrar que Deus sempre teve um cuidado todo especial para com os pobres. A gente já viu isso nos vídeos sobre Levítico e Deuteronômio. No Salmo 68, verso 5, Davi escreveu assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus protege e defende os órfãos, as viúvas, os pobres, aqueles que estão necessitados, que estão sendo marginalizados, oprimidos na nossa sociedade. Lembre-se disso e faça aquilo que Isaías falou no capítulo 1, verso 17 da sua profecia. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Tiago fala também que o sistema de Deus e o sistema do mundo, esse modo de pensar, de ver a vida, essa visão a respeito das coisas, são incompatíveis. Olha o que está no capítulo 4, verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. A gente não consegue abraçar os dois ao mesmo tempo. Se a gente amar a Deus verdadeiramente, alguma vez a gente vai ter que se chocar com o modo de pensar da nossa sociedade. E o contrário também. Se a gente amar o modo de pensar da nossa sociedade, a gente vai fatalmente se chocar com o modo de pensar de Deus. E aquilo que Ele espera de nós. São coisas que não se misturam. Olha só, o mundo valoriza poder, ganância, ambição, egoísmo, prazer. As atrações do sistema do mundo se misturam com as coisas que a gente necessita para a gente viver. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso para conseguir filtrar uma coisa da outra. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 24, Jesus já tinha falado assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro não é o sistema do mundo, mas ele é parte integrante bastante importante desse sistema. E a gente precisa tomar muito cuidado para que os nossos valores não sejam corrompidos pelo sistema do mundo. Tome cuidado, viu? E a última lição que eu destaquei tem justamente relação com isso. No capítulo 4, Tiago vem falando a respeito dos prazeres do mundo e fala pra gente ter cuidado com eles. Olha o que ele fala a partir do verso 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Se a gente for olhar o nosso mundo, a gente vê que a todo momento tem guerras, e sempre motivadas por causa de egoísmo. Pensa em qualquer guerra. Ou é sexo, ou é dinheiro, ou é poder, ou é algum bem que pode virar uma dessas coisas. A gente está sempre em guerra por causa disso tudo. E tudo por causa da busca da satisfação dos nossos prazeres. E como o Tiago fala aqui nesse trecho que a gente leu, a busca pelos prazeres pode contaminar até mesmo as nossas orações, fazer com que a gente peça mal, buscando só a satisfação do nosso ego, a satisfação dos nossos interesses, e não dos interesses dos outros ou dos interesses de Deus. Mas existe uma solução, e ele dá nos versos 7 a 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o
o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A solução é a gente buscar a Deus humildemente, com o coração contrito, quebrado, quebrantado, para que Deus possa fazer com que no nosso coração brotem os desejos dEle, a visão dEle, e essa nossa visão deturpada, essa nossa busca, esse nosso anseio deturpado pelo pecado, possa ir sendo dominado pelo Espírito Santo, para que coisas boas nasçam daí. Esse foi o resuminho da carta que Tiago escreveu. Na semana que vem, a gente vai ver a primeira carta que Pedro escreveu. Aquele mesmo Pedro que foi apóstolo de Jesus, que foi um dos discípulos mais cheios de energia, mais cheios de liderança. Não perca, eu espero você lá.